Sejam bem-vindos a mais um episódio do Entrevista Bem Paraná, mais um dos nossos programas que compõem a grade do Estúdio Bem Paraná. A coordenação é de Josiane Hitz e a operação de hoje é por conta de Franklin de Freitas e Luísa Mainardes. Lembrando que nós estamos nas principais plataformas de podcasts, como Spotify, Amazon Music e Google Podcasts, e também em vídeo no YouTube. E hoje eu, Ivan Santos, vou conversar com o deputado estadual Neyle Prevot. Muito obrigado, deputado, por ter atendido ao nosso convite. Olha, Ivan, é sempre um prazer imenso atender aos convites do Bem Paraná. Fico feliz em revê-lo. Cumprimento também meu amigo Franklin e a Luísa, né? A Luísa, que é quem está hoje operando aqui, muito simpática. Obrigado, Luísa. Deputado, em 2013 eu fiz uma entrevista com o arquiteto Manuel Coelho, que foi um dos parceiros do Jaime Lerner na modernização urbanística de Curitiba desde os anos 70, né? Foi ele que criou o mobiliário de Curitiba, na época, a Família Folhas e vários outros projetos. Na época, em 2013, ele me disse que Curitiba estava estagnada do ponto de vista do planejamento urbano, porque os governantes não faziam mais planejamento de longo prazo, né? Eles acabavam pensando apenas na próxima eleição. O senhor concorda com isso? De certa forma, sim. Eu acredito que Curitiba precisa recuperar a capacidade criativa, a capacidade de inovar, de ousar. O prefeito Rafael Greca foi muito feliz na parte de zeladoria da cidade. Nós não podemos negar que, pelo menos, a região do anel central de Curitiba está bonita, está melhor do que estava na gestão anterior. Mais organizada, menos pichações nos muros, os canteiros das ruas com mato bem cortadinho, os parques bem cuidados. Infelizmente, isso não se repete muito nos bairros mais distantes do anel central. Mas nós temos que voltar a ter a coragem de ousar, a ter aquela ousadia que só o Jaime Lerner tinha. Certo. Aliás, eu fui secretário do Jaime Lerner com 26 anos de idade, secretário de Estado. Isso por si só já é uma ousadia, colocar um piá curitibano de 25 anos de idade como secretário de Esporte e Turismo do Estado já é uma prova da ousadia de Jaime Lerner. Curitiba é o que é, muito graças aos seus ex-prefeitos como Jaime, como Saul Raiz, como Ivo Arzua, como Omar Sabag e como o próprio Cássio Taniguchi, que também eu acredito que foi o último que teve algumas iniciativas audaciosas para a cidade. Certo. Em 2016 o senhor foi candidato a prefeito de Curitiba, chegou ao segundo turno fazendo mais de 400 mil votos. Naturalmente as pessoas o veem hoje também como um potencial pré-candidato, né, para as eleições do ano que vem. Como é que o senhor está vendo o cenário para essa disputa e como o senhor se insere nele? Ivan, eu devo tudo que eu tenho a Curitiba. Eu nasci em Curitiba, eu me criei em Curitiba, eu estudei em Curitiba, estudei em escola pública, Escola Estadual Unice Braga, estudei no Colégio Bom Jesus, no Colégio Marista Paranaense, no Colégio Positivo. Eu crio meu filho, Pedro, aqui em Curitiba. Minha mulher é curitibana, Karina Zanier, da família Zanier e Veiga. Curitiba me fez o deputado mais votado, me fez o vereador mais votado. Na última eleição agora, eu fui o deputado mais votado da grande Curitiba, que é o novo conceito que se enxerga de região metropolitana, né? A soma dos 75 bairros de Curitiba com os outros 28 municípios. E, aliás, nós temos que ter em mente que o próximo prefeito vai ter que ter uma visão muito solidária, muito construtiva e muito ampla dos problemas que atingem a grande Curitiba. Porque se você resolver uma situação em Curitiba, mas uma das cidades conurbadas, como Colombo, Fazenda Rio Grande, São José dos Pinhais, Pinhais ou outra, estiver enfrentando um problema, as consequências podem desembocar aqui. Então, o próximo prefeito ele terá que ser um líder da grande Curitiba. Eu estou sempre pronto para servir aos curitibanos. Ser candidato ou não é uma questão que vai depender muito mais das pessoas do que de mim. Eu sou muito intuitivo
nas minhas decisões políticas. Na última eleição, eu acabei optando por não disputar a prefeitura. Nós estávamos no meio de uma pandemia, eu recebi um convite do governador Ratinho Júnior para retornar à Secretaria de Justiça, Família e Trabalho. Acredito que foi uma decisão acertada, até porque o estilo de fazer campanha que eu adoto é um estilo muito próximo das pessoas, de visita nas casas das pessoas, eventos, caminhadas nos bairros, caminhadas no comércio. Eu teria grandes chances, se tivesse enfrentado a campanha passada, de talvez não estar nem aqui, devido à Covid-19. Eu não sou um político de internet, eu sou um político da vida real, um político próximo das pessoas. Então eu fiz essa opção. E tanto foi acertada que retornei ao governo do estado e consegui entregar a secretaria para o governador, com o Paraná em primeiro lugar do Brasil em empregos gerados com carteira assinada através das agências do trabalhador. Você sabe que emprego é o melhor programa social, porque é ele que dá a dignidade para o homem poder colocar o pão, o leite, o arroz, o feijão na mesa da sua família sem ter que depender de favores ou de programas assistenciais. Agora você me pergunta se eu sou candidato na próxima eleição. Tenho vontade de ser. Eu consegui ser tudo aquilo que eu quis na minha vida política até agora. Fui vereador, fui secretário de Esporte e Turismo do Paraná com 25 anos de idade, fui deputado estadual, fui presidente da Comissão de Saúde, fui deputado federal, fiz um ótimo trabalho lá em Brasília, gostei de ser deputado federal, voltei a ser deputado estadual, fui secretário de Justiça, Família e Trabalho. Dos cargos que eu gostaria de ocupar, um dos que eu ainda não pude ocupar foi o de prefeito. Eu tenho certeza de que se os curitibanos me escolherem como seu prefeito, eu serei um excelente prefeito, porque eu administrarei a cidade com amor, com dedicação, como fiz lá na secretaria. Muitas pessoas estranhavam, nossa, um secretário de Justiça que não é advogado. E nós fomos lá e fizemos e tivemos resultados excelentes em todas as áreas, em absolutamente todas. Foi uma gestão que marcou. E eu não tenho dúvida nenhuma de que eu estou preparado para ser um excelente prefeito de Curitiba. Mas os curitibanos precisam desejar que eu seja prefeito. Eu preciso sentir isso das pessoas. Eu não me refiro à pesquisa eleitoral, até porque eu tenho uma desconfiança imensa em relação a pesquisas. As últimas eleições mostram bem isso. Agora, aquele contato que a gente faz na rua, conversando, é que vai dizendo se você deve ser candidato ou não. Na segunda-feira agora, eu fui jantar com meu filho Pedro no restaurante Madalosso. Ele tem 12 anos de idade. No final ele falou, ele não gosta de política e não quer ser político. Mas no final ele falou, pai, você pode pedir musiquinha no Fantástico. Falei, por quê? Daí ele falou, porque passou de 3 o número de pessoas que vieram na mesa pedir para tirar foto com você. Então estou num momento muito bom da minha vida política, com a popularidade muito alta, muito positiva, melhor do que após a disputa do segundo turno de prefeito. Se eu sentir que os curitibanos querem, eu enfrento o desafio. Eu estou preparado para a missão. Mas a candidatura tem que vir das bases, dos bairros, da população. E por isso mesmo, nos meses de setembro, outubro e novembro desse ano, eu vou fazer reuniões, não para falar, mas para ouvir as pessoas, nas 10 regionais de Curitiba. Vou no Portão, vou na Regional SIC, Bairro Novo, Tatuquara, vou fazer na Regional Matriz, Boa Vista, Cajuru, Santa Felicidade. Eu vou ouvir as pessoas. Eu não vou tomar essa decisão sem primeiro ouvir as pessoas. Se as pessoas quiserem, eu serei candidato. O senhor foi eleito deputado federal em 2018, mas em 2022 optou por se candidatar a deputado estadual e voltar para a Assembleia. Por quê? Para ficar mais perto dos meus eleitores. Eu acho que o Saul Raiz, ele dizia sempre para mim, eu conversava muito com o doutor Saul, que foi prefeito de Curitiba e foi até candidato a governador, não se elegeu, e ele dizia para mim, olha, você não pode ter períodos longos de afastamento dos teus eleitores.
Então, eu tive primeiro um período da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho, onde eu tinha que estar me dedicando a não atender só os meus eleitores, eu tinha que atender as demandas dos 54 deputados estaduais, dos 30 deputados federais, do governador, dos secretários de Estado, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, e tinha que viajar para o interior também. Isso me distanciava um pouco dos bairros. Aí assumi como deputado, foi uma experiência extraordinária. Eu fui um deputado federal muito atuante, tem diversos projetos de minha autoria tramitando até hoje na Câmara Federal. Ainda esses dias a Comissão de Agricultura da Câmara aprovou o meu projeto de lei proibindo o abate de equinos, o abate cruel de cavalos, porque vendem a carne de cavalos do Brasil para exportação, e a maneira que eles tratam esses animais é absolutamente cruel. E eu era um deputado que ocupava a tribuna todos os dias, participava ativamente das comissões. Acredito que foi o deputado do Paraná mais presente em comissões da história na Câmara Federal. Lá se faz a macropolítica, uma experiência muito engrandecedora do ponto de vista profissional. Eu posso até um dia voltar a ser deputado federal, mas nesse momento eu precisava estar mais próximo dos meus eleitores e também mais próximo da minha família, em especial do meu filho, que é um adolescente, tem 12 anos de idade, precisa da presença do pai aqui, mais permanente junto a ele. Certo. O vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, falou em entrevista ao Bem Paraná que ele defende a formação de uma frente ampla dos partidos da base aliada do governador Ratinho Júnior para a eleição do ano que vem aqui na capital. Como é que o senhor vê essa ideia? Eu também defendo uma frente ampla. Eu acho que o Eduardo Pimentel, ele é mais jovem do que eu. Ele pode dar uma demonstração de humildade, permanecer no governo, onde ele está colaborando com muita dedicação com o governador, e ele é um nome que nós temos para o futuro. Eu tenho um respeito especial pelo Eduardo. A avó dele, Dona Ruth Slaviero, que era uma mulher maravilhosa, era minha eleitora, fazia campanha para mim, fazia orações nas minhas eleições. Tenho uma admiração muito grande pelo outro avô dele. Falam muito do Dr. Paulo Pimentel, que é uma pessoa que eu gosto também, mas falam muito pouco do Dr. Rubens Slaviero, que é o outro avô do Eduardo e que construiu um império, é um dos homens mais bem-sucedidos do Paraná. Então, pelo carinho que eu tenho pela família Slaviero, que é uma família de gente amiga minha, de eleitores meus, eu espero que o Eduardo, no momento certo, perceba que nós não podemos entregar Curitiba na mão de um aventureiro e que, se tem um candidato que tem condições de enfrentar qualquer aventureiro cara a cara, nos debates, na campanha, que está já amadurecido politicamente para isso e também já com maturidade para ser firme como prefeito, para tomar decisões, para dar determinações que a cidade precisa. Eu acredito que o Eduardo, por amor a Curitiba, pode não abrir mão do seu sonho de ser prefeito, mas pode vir a somar conosco. Inclusive, dentro do partido dele, que é o PSD, existem pessoas que poderiam estar na minha chapa na condição de vice. Por exemplo, a ex-secretária de Saúde, a Márcia Ursulac, ela foi muito bem votada para deputada estadual, poderia ser uma vice representando o PSD. Um outro nome dentro do PSD que poderia ser vice é o Luiz Fernando Jamur, que é a pessoa que toca a prefeitura hoje para o Rafael Greca. O Jamur já foi secretário de urbanismo, o Jamur fez campanha para o Rafael Greca, mas se eu tivesse sido prefeito, teria o convidado para ser presidente do IPUC. É uma pessoa que, independente de qualquer coisa, eu gostaria de ter na minha equipe. E eu acho que a gente tem condições de buscar uma aliança com o PSD do governador Ratinho Júnior. O governador Ratinho pode até entender que precisa ter um vice da sua extrema confiança, porque o governo dele vai chegar no momento que irá terminar. Ele deverá ser candidato ou a presidente da República ou ao Senado. E para onde vão os talentos que estão no governo do Paraná?
O Eduardo Pimentel não vai poder abrigar todos esses talentos. Ele tem um compromisso com o prefeito Rafael Greca de manter a equipe do prefeito. Eu poderia levar muitas pessoas honestas, talentosas, trabalhadoras, que hoje estão no governo Ratinho Júnior e que, quando ele deixar o governo, não estarão mais, para fazer parte da nossa equipe na prefeitura. O governador Ratinho é um irmão que a vida me deu. Eu tenho um carinho imenso por ele, uma amizade leal, transparente. As conversas entre nós sempre foram muito francas, olho no olho. Sempre cumpri minha palavra com o governador. Ele cumpriu sempre a sua palavra comigo. Eu acredito que haverá um momento de despertar, do despertar do amor por Curitiba, em que eles perceberão de que a pessoa que pode salvar a cidade de cair na mão de aventureiros sou eu. E se isso acontecer, é claro que eu estarei preparado para desempenhar a missão com muita humildade, muito trabalho e muita eficiência. Agora, o fato do governador e também do prefeito terem declarado apoio à pré-candidatura do Eduardo Pimentel afeta aí esse projeto do senhor? De modo algum. Nesse momento, cada partido vai colocando seus pré-candidatos. É uma época em que todos se colocam como candidatos. O governador e o prefeito são do PSD. O nome que eles colocaram no momento pelo PSD é o do Eduardo Pimentel. Assim como pode ser que amanhã ou depois, se o Eduardo não decolar nas pesquisas, eles coloquem outro nome, né? Por exemplo, dentro daquela ideia que eu te falei de administrar a cidade com uma parte da equipe do governador Ratinho Júnior junto conosco, o secretário José Carlos Ortega, que é o chefe da Casa Civil, não sei se ele aceitaria isso, talvez já esteja numa estatura política maior, mas poderia ser um excelente candidato a vice-prefeito, compondo chapa comigo, e isso garantiria ao governador que a administração seria conjunta, que nós estaríamos trabalhando juntos. Eu tenho muita sintonia com o governador Ratinho Júnior, nós nos entendemos pelo olhar, e eu nunca coloquei o governador em frias. Durante o período em que eu estive secretário de Justiça, Família e Trabalho, eu não gerei nenhum desgaste para o governador, muito pelo contrário, só fatos positivos para ele. Colocamos o Paraná em primeiro lugar do Brasil em empregabilidade pelas agências do trabalhador, fizemos as carretas do conhecimento com cursos profissionalizantes, carretas essas bancadas pela Volkswagen do Brasil, fizemos o cartão Comida Boa para garantir o sustento de pessoas que estavam passando fome na pandemia, fizemos o cartão Futuro para estimular os jovens aprendizes, fizemos os multirões de empregos, os postos avançados das agências do trabalhador em 183 municípios do Paraná, fizemos o Master Job Paraná, que é para dar oportunidade nas agências do trabalhador também para pessoas que têm formação superior ou cursos técnicos. Na minha gestão, as agências deixaram de ser só para empregar trabalhadores sem escolaridade. Elas continuaram empregando esses trabalhadores, mas passaram também a atender os trabalhadores que têm formação técnica ou universitária. Nós revolucionamos a empregabilidade no Paraná. Então, o governador sabe que quando eu me proponho a fazer algo, eu faço bem feito, faço com amor, faço com seriedade, faço com honestidade, e eu acredito sim que nós podemos construir uma composição no futuro. E eu gostaria muito de ter um vice-prefeito indicado pelo governador Ratinho Júnior. Agora, na eventualidade dos partidos terem seus candidatos próprios, vários partidos desse grupo terem candidatos próprios, né? Não ter um acordo para uma chapa única, isso pode dividir o eleitorado de vocês? Eu acho que não. Eu acho que aí cada partido lança o seu candidato e tem que existir um pré-acordo de que aquele que for para o segundo turno terá o apoio dos demais, né? Hoje eu estou em primeiro lugar em todas as pesquisas, mas se houver uma campanha e o governador Ratinho Júnior tiver 3 ou 4 candidatos, nós podemos fazer uma composição de que aqueles que ficarem fora do segundo turno apoiem o que for para o segundo turno. Eu entendo que a próxima eleição é de 2 turnos aqui em Curitiba. Eu acho quase impossível que a esquerda não coloque um candidato no segundo turno.
Por mais que Curitiba seja uma cidade que tem um eleitorado majoritariamente de centro ou de centro-direita, é bem provável que, com a força da máquina do governo federal, um candidato de esquerda esteja no segundo turno, né? Eu não me rotulo a nenhuma ideologia política. Se fosse para definir a minha ideologia política, seria humanismo cristão. O cristianismo, ele no livro das ideologias, é também uma ideologia. Então, às vezes as pessoas, alguns que são mais extremistas de esquerda, pensam que eu sou de direita, outros que são da extrema direita pensam que eu sou da esquerda. Na verdade, não. Na verdade, eu sou um político democrata cristão, é o que eu sou, né? Sempre pensando em administrar para o bem da sociedade, dentro das regras que regem o processo civilizatório, os princípios democráticos, a liberdade. Então, isso também vai facilitar, se for eu o candidato no segundo turno, o diálogo para atrair outros partidos, porque eu não me atenho a posições radicais. Eu gosto muito de uma frase, se eu não me engano, é do doutor Ulisses Guimarães: nem para a esquerda, nem para a direita. É para frente que se anda. E é isso que eu quero para Curitiba, levar Curitiba para frente. Talvez o lema da minha campanha seja para frente Curitiba. Certo. Um dos grandes desafios que a próxima gestão vai ter é a questão da licitação do transporte coletivo, né? O atual contrato vem assim em 2025, justamente no primeiro ano da próxima gestão. Como o senhor acha que é possível conciliar a necessidade aí de sustentabilidade financeira do sistema, a qualidade do serviço e tarifas compatíveis com o poder aquisitivo da população? Olha, Ivan, em primeiro lugar, nós não podemos menosprezar as famílias que construíram o transporte coletivo de Curitiba. Esse foi um dos erros que eu cometi na eleição passada e tenho que fazer a meia-culpa. Até talvez por desconhecimento na época. Essas famílias começaram muito pequenas aqui. Muitos avós desses que hoje são donos de empresas de ônibus eram as pessoas que dirigiam um ônibus e depois foram comprando o segundo ônibus, o terceiro ônibus. A maioria deles eram descendentes de italianos que vieram para Curitiba. Eles começaram com humildade e, junto com o Jaime Lerner, eles fizeram o melhor sistema de transporte coletivo do Brasil. Hoje, as empresas de ônibus estão perdendo clientela. Cada dia é menor o número de passageiros do transporte coletivo. E isso tem vários motivos. Tem a questão da queda na qualidade do serviço que é prestado, tem a questão dos aplicativos, que tiram muitos clientes. Tem uma outra questão que até é positiva, que é o fato de pessoas estarem conseguindo conquistar emprego no bairro onde residem. Isso eu acho positivo para a cidade. E tem uma questão negativa, que é o fato de muita gente estar comprando carros e motos, né? A gente vê o governo federal incentivando programas para compra de carros. Eu aqui não tenho que pensar como o governo federal, tenho que pensar como um gestor municipal, como se eu fosse o prefeito eleito. Para o prefeito eleito, quanto menos carros circulando na cidade, melhor. Então, eu entendo que nós temos que pensar na tarifa zero. Não é algo que dá para prometer. Eu não consegui ter as informações, aliás, nem tentei, por enquanto, ter as informações lá de dentro da Urbis. Mas nós temos que abrir a caixa da Urbis, tornar os dados transparentes. A população pensa que o que elas pagam na hora que vão lá pegar o ônibus é o que vai para a empresa de ônibus. Não é esse valor. As empresas recolhem, passam para a prefeitura e a prefeitura banca as empresas. Ela paga um valor maior para as empresas. E mesmo esse valor maior é insuficiente. Outro dia encontrei socialmente, sem querer, o dono de uma empresa de ônibus em um evento e fiquei batendo papo com ele. Ele me disse que com cerca de 800 milhões de reais por ano seria possível fazer a tarifa zero aqui em Curitiba. Se isso for mesmo verdade, é uma meta a ser perseguida a médio prazo. Talvez podendo começar com uma diminuição da tarifa e um aumento do subsídio e, posteriormente, passarmos a tarifa zero nos finais de semana,
até chegarmos a uma tarifa zero universal todos os dias, se esse for mesmo o valor. Tem que ser feito um cálculo, e aí nós temos que envolver técnicos, economistas. Curitiba está com uma arrecadação esse ano prevista para mais de 11 bilhões, arrecadação bruta. Para o ano que vem, mais de 12 bilhões. Talvez seja um bom investimento para as pessoas poderem respirar melhor, se nós tivermos ônibus elétricos, tendo menos carros nas ruas, para nós termos menos tráfego na cidade. Nós temos que levar de volta o cliente para os ônibus. E nós vamos ter que conversar com essas empresas de ônibus, se elas quiserem renovar os contratos, sobre a possibilidade também delas estudarem um novo modal para a cidade. Por que não pensarmos em VLT? Hoje eu não acho que Curitiba tenha condições de construir um metrô. Em primeiro lugar, sairia muito caro. Em segundo lugar, a ideia perdeu credibilidade, porque ex-prefeitos prometeram e não fizeram. Mas o VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, poderia ser uma solução. Ou poderíamos desamarrar do contrato também a questão do ônibus e do VLT. Porque hoje ninguém pode fazer o VLT, porque há um monopólio. O transporte público gratuito na cidade, o transporte público ele por contrato, uma prerrogativa, um direito dessas empresas. Se eles não se interessarem pelo VLT, nós poderíamos tirar, quem sabe, na renovação do contrato, essa cláusula. Mas o ideal seria que essas mesmas empresas, agora com a sua nova geração que está assumindo, tocassem o VLT em Curitiba. Eles tocaram o transporte público por tanto tempo, com tanta qualidade. Nos últimos anos isso se degenerou. Eu ouvi outro dia o filho do dono de uma empresa de ônibus me dizendo que o pai dele estava desacorçoado com a empresa, que ganhou no passado muito dinheiro, mas que hoje não ganha, e que tinha vontade de entregar os ônibus no pátio da prefeitura e dizer para o prefeito se virar. Talvez alguém ache, isso é choro de empresário, eles querem ganhar mais. Mas se você perceber fora dos horários de pico, você vê mesmo que os ônibus estão trafegando vazios pela cidade. Então a gente tem que conversar. Eu não tenho problema nenhum em sentar com a família Agulin, com a família Bertoldi, com a família Franceschi, com os donos dos ônibus de Curitiba e conversar com eles. Não são pessoas ruins. Eles querem ganhar dinheiro, é legítimo, são empresários, e eu, como servidor da população, quero que as pessoas tenham um transporte de qualidade pagando o menor valor possível. Quanto menos as pessoas pagarem, melhor para o prefeito. Agora, o que não dá é para ficar tapando o sol com a peneira. Nós temos um problema hoje no transporte coletivo, as pessoas estão optando por outras formas de tráfego e isso prejudica muito a cidade. Você pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu o vejo como um político de centro, né? Como o senhor disse, centro democrático, enfim. Não o centrão, né? Não O famigerado centrão. Centro do ponto de vista conceitual, sim, né? Sim. Não é nem de esquerda, nem de direita. Não. O Kassab, quando eu me filiei ao PSD, dizia que o partido não era nem de esquerda, nem de direita e nem de centro. Mas tudo bem, se tem que se colocar em algum lugar, no centro. Para a gente poder definir, né? Facilita para o trabalho dos analistas. Exato. E as forças políticas de centro no Brasil, nas últimas 2 eleições gerais, elas perderam espaço significativamente. Muito. O Alckmin, por exemplo, foi candidato a presidente em 2018, teve 5% dos votos. Né? O ano passado o PSDB sequer teve candidato. Porque, obviamente, pela polarização entre a esquerda, representada pelo PT e Lula, e a direita, representada pelo Bolsonaro. Como é que o senhor acha que... E parece que as pessoas que essa polarização ela persiste mesmo depois, né, das eleições. E parece que as pessoas não querem mais moderação na política, né? Como o senhor falou, eu não sou político de internet, de Facebook, eu sou político da rua, né? E hoje tem muita gente que vive na bolha, nas redes sociais e tal. Como é que o senhor acha que o centro da política no Brasil pode retomar o protagonismo? Né? Eu acredito que vai ser natural. Eu acredito que as pessoas estão cansadas. A última eleição presidencial foi vergonhosa.
As fake news predominaram tanto feitas por um lado como pelo outro de forma assustadora. Nós não podemos esquecer que na eleição de prefeito, que eu disputei aqui o segundo turno contra o Rafael Greca, e fui vencido pelo melhor orador da política nacional, eu considero o Rafael Greca um dos políticos de melhor oratória do Brasil. Eu fui o case das fake news. A primeira eleição do Brasil de fake news foi a eleição do segundo turno feita contra mim. Se conversar com o Marcelo Catani, que é uma pessoa que trabalha com marketing político e que estava naquela campanha, ele vai contar para você. Eles contratavam, na época era permitido o disparo de WhatsApps à vontade. Eles dispararam 5 milhões de WhatsApps na última semana. Então era 1 milhão na segunda-feira contando uma mentira sobre o Ney Leprevot e na terça tinha outra mentira. Eu saí da eleição taxado como comunista. Eu que sou um político de perfil de centro, mas mais conservador, né? Eu acho que as pessoas vão cansando disso, vão cansando. E acho que as fake news são uma praga que tem que ser combatida. É um horror o que foi feito com as fake news, é um horror o que foi feito de fake news, por exemplo, sobre vacinação, o que foi feito... as fake news que foram feitas contra a vacina do Covid estão até hoje, Ivan, até hoje, fazendo com que muitas mães e muitos pais não levem os seus filhos tomar vacina para se proteger do sarampo. O sarampo está voltando no Brasil por causa das fake news. Então, há de se estabelecer algo que exija a responsabilidade dessas redes digitais pelo que elas publicam. E as pessoas precisam não se deixar ser enganadas. Existem políticos que se elegem e que não fazem absolutamente nada a não ser gravar vídeos. Eu entendo que hoje todo mundo tem que ter a sua página no Facebook, todo político, no Instagram, no TikTok, eu tenho também. Mas eu não posso viver em função disso, viver em função de likes. Hoje existem políticos que vivem em função de likes. Eu espero que as pessoas acordem, saiam da bolha, voltem para a vida real e votem em quem elas conhecem, em quem elas, pelo menos uma vez na vida, já olharam no olho, já apertaram a mão, já ouviram explicando um assunto, fazendo uma palestra, já leram algum projeto de lei que essa pessoa tenha feito, já tem um conhecimento que essa pessoa andou no seu bairro. Tem gente que colocou o pé aqui em Curitiba 1, 2 vezes para ir no hotel, ficar hospedada por uma noite e que fez 40 mil votos para deputado em Curitiba. Nada contra a pessoa, mas um alerta a esses eleitores que se deixam pautar por redes sociais. A rede social não pode ser a única fonte de informação de uma pessoa. A rede social existe para o lazer. A pessoa que se informa só por rede social, ela está pedindo para ser uma desinformada. E o pior, ela vai compartilhar a desinformação com outros. Então o apelo que eu faço para quem quer ser minimamente bem informado e culto é que também procure as informações nas fontes tradicionais, como os jornais, por exemplo, os portais de informações. E aí vai também a minha admiração aqui ao Bem Paraná e ao Indústria e Comércio, que são os resistentes, os que continuam, os que não pararam de fazer o jornal impresso. As pessoas precisam sair da bolha, e eu acho que o centro ele vai voltar a ter uma oportunidade na medida em que as pessoas estão também cansadas e vão aos poucos percebendo. As máscaras dos papagaios de rede social aos poucos vão caindo. Cada dia cai a máscara de um deles. Pode perceber isso. E tem que cair de todos. Não estou dizendo que todo mundo que é influenciador nessa área é má pessoa. Muito pelo contrário. A maioria dos influenciadores digitais são ótimas pessoas e usam as redes para o bem. Mas existem muitos políticos que transformaram a vida pública nesse país num festival de likes. E votar
em quem você só conhece através da rede social é uma irresponsabilidade. Quem faz isso depois não tem o direito de reclamar que a política está indo mal. Não tem o direito de reclamar que a gasolina está mais cara. Não tem o direito de reclamar que o preço da carne não baixou. Não tem o direito de reclamar que a violência tomou conta do seu bairro. Porque essa pessoa se baseou num mundo de fantasia, num mundo de mentiras, que é o mundo virtual. Vamos voltar para a vida real. A gente é muito mais feliz na vida real, e o homem e a mulher, Ivan, são seres sociais. Nós não somos ilhas. Nós não vivemos isolados no meio do oceano. Nós somos felizes na medida em que interagimos pessoalmente com o próximo de maneira afetiva, construtiva, sincera, gentil. Vamos voltar a ser felizes. Vamos sair da bolha. Tá certo. Então, nós estamos encerrando mais um episódio do Entrevista Bem Paraná, um dos nossos programas que compõe a grade do Estúdio Bem Paraná, com coordenação de Josiane Hitz, operação de Franklin de Freitas e Luísa Mainardi. Lembrando, mais uma vez, que nós estamos nas principais plataformas de podcasts, como Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, também em vídeo no YouTube. E eu quero agradecer mais uma vez aqui, nós conversamos hoje com o deputado estadual Lênin Prévost. Quero agradecer mais uma vez o deputado por ter atendido ao nosso convite. Ivan, é sempre um prazer conversar com você, e eu estou sempre à disposição para prestar esclarecimentos. Se Deus quiser, Curitiba vai voltar a sorrir.